Então eu vou começar igual eu combinei que eu ia começar com vocês, que é a gente fechar os olhos e colocar as mãos aqui no coração. Primeira coisa, a gente vai se alinhar. São 20 e 20, o horário que a gente combinou. E eu quero que vocês fechem os olhos e sinta o seu coração bater. Observa a sua respiração, como o ar entra, como o ar sai. Traz uma respiração bem lenta e bem profunda. Deixa o abdômen saltar para frente na inspiração e quando eu exalo, meu diafragma empurra o abdômen para dentro, o pulmão, sem pressa. E agora eu quero que vocês se perguntem como eu estou agora. Quais tipos de pensamentos, sentimentos passam por mim? Vai trazendo essa consciência do que eu penso, do que eu sinto. E também percebendo que esse corpo e essa mente são só canais. Canais que recebem estados. E que tudo passa. Tudo aqui dentro passa. E nesse alinhamento eu quero que vocês tragam, se alinhem do que eu quero, do que eu preciso e o que o Deus, o Divino, quer de mim hoje. Vai sentindo também essa espiritualidade, a presença dela guiando, conduzindo, trazendo boas escolhas, bons pensamentos, boas atitudes. E peça para ela clareza mental e conhecimento para lidar nessa matéria. Mãos em prece, no sentido do coração. Eu vou fazer um mantra, vocês só ouçam hoje, mantenha a mente numa intenção. Inspira. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyoti gamaya, mrityornam amritam gamaya. Namastê. Então é isso, meninas. A gente começa sempre nos alinhando, sentindo a presença dessa conexão do divino, guiando a nossa mente, guiando as nossas escolhas, guiando as nossas atitudes. É isso que a gente tem que fazer todas as manhãs. Não importando eu estar no tapete, não estar no tapete, sabe? Alinha. A gente tem tempo para tudo. E Deus também quer essa troca, sabe? Ele não precisa de ter um altar. Ele precisa só de você ter um tempo para ele, sabe? De conversar, igual a gente conversa com o terapeuta. Conversa com Deus, sabe? Assim, não, tá difícil aqui dentro do meu coração, alguma coisa. Eu sei que tá tudo bem, mas tem alguma coisa no meu coração. E aí você vai clareando esse canal, sabe? Porque eu não sei vocês, mas me ensinaram a rezar para Deus só o Pai Nosso e a Ave Maria. Quando eu aprendi a conversar com Deus, que é diferente de rezar para Deus, são energias diferentes, é super Pai Nosso e Ave Maria, a gente tem que rezar sempre porque é o mantra, né, que a gente envia para eles. Mas conversar com Deus é diferente. E meditar com Deus também é diferente. São coisas diferentes, sabe? Então eu vou explicar para vocês agora um pouco, né? Montei a aula aqui. Primeiro eu quero falar assim de
como é importante a gente criar esse hábito de acordar cedo. Peraí, só porque vocês abaixaram aqui, ó, pronto. Agora vai dar certo. Só chegar aqui. 1 minuto, foi. Abriu. Para a gente ancorar essa energia de acordar cedo, assim, com consciência, com intenção, exige da gente um esforço. Fato, tá? Igual eu falei para vocês, para eu acordar cedo da manhã, a gente tem que dormir um pouco mais cedo hoje. Então, até 9h30 eu tenho que estar deitada. Super difícil no mundo atual que a gente vive hoje. No mundo hoje, a gente dorme tarde, acorda cedo, o dia é longo, e aí a gente não sabe por que está sentindo ansiedade, ou porque a gente está nervosa, ou estressado, ou isso ou aquilo. Porque é isso, mudou. E a gente tem que entender que mudou. Ou a gente volta para um ritmo que a gente gostaria, ou a gente vai sofrer dessas tendências da mente. Então, vamos lá. Existe outra forma, né, de acordar. Não é só essa forma automática. Eu posso acordar, sim, com presença. Usar esse celular, que é uma ferramenta hoje, né, que a gente tem, que é quase uma extensão de nós, para trazer essa conexão. Então, eu sempre falo para os meus alunos, assim, não mexe em nada até a aula acabar. Não abre o WhatsApp, você vai abrir o seu link e clicar. Depois da aula, você entra em rede social, abre o WhatsApp, abre e-mail, retrabalha, mas porque como é muito cedo, é bem importante não ter interferência de nada, sabe? Só vai para a aula. E depois da aula você pode fazer na rotina normal. Mas experimenta não mexer em nada, porque é bem importante não ter essa interferência, tá? Então, a gente tem que ter uma intenção, igual eu falei com vocês, para a gente se alinhar. Essa aula foi para isso, para a gente alinhar nossas intenções. O que eu quero com isso? Porque é um desafio, sim, é um desafio. É um desafio para o corpo ou para a mente? Para os dois. É tudo novo. Ah, eu acordo cedo. Beleza, eu acordo cedo, mas para que você acorda cedo? Ah, vou ver telefone, vou ver isso, vou ver aquilo. Não, agora você vai acordar cedo para você, é uma escolha. E a mente, ela tem uma tendência. Quando eu escolho algo desafiador para ela, ela não quer continuar. Vocês vão passar por isso. E aí você tem que vencer esse lugar da mente. Ah, mas não é para mim. Tá bom, não é para você, mas então tá tudo certo se não for. Mas também tem que fazer um esforço, igual eu falei, nada vira um hábito se a gente não fizer um esforço. Nada, nada. É igual eu vejo meus filhos. Para virar hábito escovar dente, eu tive que, todo dia, escova o dente. Vou lá e escova o dente deles. Entendeu? É um hábito bom, mas até então é chato para eles. Mas a gente sabe que faz bem, né? E se a gente for ver, os antigos todos acordavam cedo, né? Acordavam na hora antes do sol nascer e depois iam dormir na hora que o sol se punha. Era assim. E não tinha esse tanto de função, porque era outra época. Mas a gente percebe que os nossos ancestrais deixaram muita coisa importante para a gente, inclusive esse conhecimento, né? E então vamos lá. A importância de se observar. É muito importante a gente acordar e colocar a mão no coração mesmo, sabe? Sentir como eu acordo hoje. Quais tipos de pensamentos passam por mim? Quais tipos de pensamentos ficam em mim? Quais pensamentos que eu penso muito, que eu fico muito tempo neles, gastando meu tempo? Será que eu preciso ficar nesse pensamento? Esse pensamento está me fazendo bem? Hoje, sabe o que eu faço? Por exemplo, toda vez que eu estou percebendo que eu estou perdendo meu tempo com alguma coisa, eu falo, nossa, não, deixa eu pensar em alguma coisa para melhorar para o yoga sendo. Deixa, sabe assim, como eu percebi que a mente é algo que a gente treina ela, por isso que a gente é assim, nos treinaram para ser assim. Nos treinaram, a gente é o que a gente é hoje porque uma sociedade foi vivida desse formato. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está clareando essa mente e mostrando para ela que ela pode ter outra forma de acordar, que ela pode ter outra forma de se conectar, de se alinhar, entendeu? Então, assim, a gente está mostrando para ela que, nossa, peraí, acordar cedo na verdade é bom. Não é ruim. Ninguém falou que acordar cedo é ruim. Entende? Acordar cedo é bom. Porque eu sinto meu dia melhor. Eu me sinto melhor. É o que eu falei para vocês em algum vídeo, eu mandei lá no grupo. Eu não quero que vocês acreditem em tudo que eu falo. Eu quero que vocês sintam. Eu quero que vocês sintam nesses dias com o yoga sendo. Acordando desse jeito.
E os dias que não tiver, vocês vão sentir também. Ah, foi bom, não foi? Vocês vão querer acordar mais cedo. Não é por mim, por vocês. Entende? Então, assim, muito o ritmo, né, que a gente vai entrar agora juntas é nesse formato de se conectar, nesse lugar de eu quero acordar cedo, mas tem o desafio da manhã, tem o desafio do frio, tem o desafio do calor, sempre vai ter um desafio. É isso que eu tô falando. A mente, ela tem essa tendência de tirar a gente na hora que a gente decide fazer uma coisa que a gente sabe que é bom, aí ela começa a falar, não, mas peraí, é difícil, é isso, normal. Eu vou falar isso porque, assim, pra mim é fácil isso, mas pra mim não é fácil pra academia. Eu acho chato, entendeu? Pra mim é um desafio, mas eu vou, mas eu não gosto, entendeu? Mas eu vou, porque eu sei que me faz bem. Mas eu não é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Me faz bem. Ok. E o que não faz bem? Ter esse discernimento. A gente vai começando a lapidar essa mente. Então, quando a gente escolhe acordar nesse horário, sem intervenção nenhuma, a gente começa a ter a nossa mente cada vez mais clara. Isso é um canal. Vocês vão começar a limpar esse canal. A meditação, ela faz isso, ela limpa a nossa mente. Então, vai vir várias coisas. Tem dia que vocês não vão conseguir meditar, que a mente vai estar perturbada. Não é linear. Então, a gente vai indo, sabe? Peraí, vou entrar, vamos de coisa de cada vez, que eu fico falando só da meditação, porque a mente, ela é uma coisa que ela é tão linda e que às vezes a gente fica sem entender ela, de tanto que ela pensa. Aí depois que você começa a perceber separado dela, você fala, ufa, ela é igual o coração. O coração pulsa, a mente pensa. Então, tá tudo certo. Então, a respiração é isso, né? Eu já falei da respiração, que a respiração é o controle remoto da nossa vida. Então, a gente começa nos alinhando, acordando, vai para o corpo, depois entra para o respirar e depois entra para a meditação. Esse é o nosso programa de segunda e terça, de terça e quinta. De quarta é só respiração e movimento. O corpo e a mente, eles são o nosso instrumento de poder. Fato. Então, dentro de nós, a gente tem um poder divino muito grande, que está sendo apagado. Por quê? Porque quando eu sinto alguma coisa ruim que eu não gosto, eu vou lá e entro no celular. Eu vou lá e como um doce. Eu vou lá e faço alguma fuga. Porque a gente não permite mais sentir algo ruim. Só que algo ruim é o quê? A tristeza, a ansiedade, o medo. Esses são os sentimentos baixos, né? Que a gente fala de frequência mais baixa. E aí, só que nós somos seres humanos. E a gente está aqui para viver todos os tipos de sentimentos. A gente está aqui para experienciar todos. A gente sabe que a gente vai perder as pessoas que a gente ama, que as coisas vão acontecendo, que a gente não controla nada. E mesmo assim, a gente sofre. Entendeu? E aí, quando eu começo a perceber que eu tenho esse poder sobre, peraí, eu vou viver tudo isso, só que eu posso viver tudo isso sabendo já que isso acontece. Não que eu não vou sentir dor, não é sobre isso, mas eu sei usar com esse, não poder, né? Mas acaba que é um poder divino mesmo, da gente conseguir ver tudo essa realidade que a gente vive de uma forma divina. É a ordem divina. É como é. E eu tô aqui como? Vivendo numa rotina, num automático, ou eu estou tendo consciência de que eu posso sim cuidar dessa mente para que se acontecer qualquer coisa, eu tô bem. Entendeu? Tô bem assim, tô no meu centro. Porque também tem os pêndulos, né? A gente não pode ficar, a gente sente a ansiedade, a gente sente o medo, a gente sente a tristeza, só que a gente não quer sentir. E que tá tudo certo a gente não querer sentir, porque realmente não é um sentimento que eu quero ficar muito tempo. Mas a tristeza, a ansiedade, o medo, eles têm uma onda menor. A onda deles é assim, ó. É uma onda, né? Tudo é energia. Então, a onda de quando a gente está feliz, ela é rápida. Então, a gente está feliz. A gente tá, igual agora, eu estou super feliz falando com vocês. Mas se me der medo, eu vou ficar com uma onda lenta. É um sentimento baixo, não é um sentimento ruim. Então, quando a gente começa a perceber todos esses sentimentos, que a gente é só um canal e que esses sentimentos passam por nós, é perfeito.
Você para de identificar com tudo que a mente fala, que o corpo sente. Não, é só um estado que eu estou vivendo. Eu não sou isso, né? Então, esse é o nosso instrumento de poder. E isso vai nos conectando com esse divino, porque eu vou lapidando esse instrumento. O pensamento, ele é moldado na primeira hora da manhã. O que eu penso na primeira hora do meu dia muda todo o meu dia. Então, por isso que é muito importante a gente organizar a nossa mente na primeira hora do dia. Se eu já pego o meu celular e vou rolar qualquer coisa que eu entreguei a minha mente para o externo. A verdade é essa. Entendeu? E na hora que eu entrego a minha mente para algo externo, eu entrego também os meus sentimentos. Eu estou propícia a receber coisas que eu não gostaria de receber. E aí, eu não me blindei antes de receber aquilo. E aí, aquilo ali pode interferir, me trazer uma tristeza, uma angústia ou outros sentimentos que eu não quero sentir, que nem era seu. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, tá? A gente entender como a gente usa essa mente, como a gente alimenta essa mente. A mente, ela não é alimentada só do que a gente escolhe. A gente hoje vê na internet várias coisas, a gente recebe várias informações, o tempo todo a gente está recebendo informação. E é muito importante a gente entender o que eu quero alimentar ela e o que eu não quero alimentar ela. Se eu ficar dando muito alimento para um sentimento que eu não quero viver, aquilo ali vai crescer. Mas se aquele sentimento também está vindo muito para mim, eu tenho que meditar nele. Ir lá naquele sentimento e entender o que ele tem para me falar. O que esse sentimento tem para me ensinar. Porque se eu estou sentindo medo, ou ansiedade, ou tristeza, ou alegria, o que eu estou aprendendo? Porque a alegria a gente não para meditar, porque a alegria... Sabe por que a gente não... Quando a gente está triste, a gente quer voltar para a alegria? Porque a alegria, a felicidade, ela é o nosso estado natural. Quando a gente não está feliz, a gente está triste ou com medo, a gente quer sair logo desses sentimentos porque não é a nossa essência, não é o nosso natural. O nosso natural é ser felicidade. Só que para tudo isso acontecer, a gente tem que cuidar disso tudo. De como essa mente funciona, de qual alimento ela nutre, quais informações eu levo para ela. E aí você vai começando a entender tudo isso, né? Que o mundo externo influencia o seu mundo interno. E que existem esses dois mundos, é real. Você tem esse mundo físico e tem o mundo interno. E esse mundo interno, ele tem que ser cuidado por uma única pessoa, você. O mundo externo a gente não controla nada, mas o mundo interno eu posso sim organizá-lo. Controlar também a gente não controla, mas a gente pode organizar. Peraí, medo. Não faz sentido agora eu estar com você. Que bom que você veio, mas agora não faz sentido eu estar sentindo isso. E aí você vai limpando, sabe? E a gente vai parando de ter medo dos sentimentos. Pra quê? Se eu sou filha de Deus, a criação mais perfeita do Criador, eu tenho medo de experienciar algo que Ele mandou pra mim? Então é falta de quê? Falta de fé, de conexão. Não é fé em Deus, é fé nessa ordem divina. A gente está vivendo isso porque a gente precisa viver, né? Estou falando assim, qualquer pessoa que sente, todos nós somos seres humanos, todos nós, a pessoa mais rica, a mais pobre, sente a mesma coisa que eu sinto, que você sente. Então é isso, né? Então quando a gente oferece à nossa mente, no primeiro momento do dia, o silêncio, o diálogo, a oração, a presença, o que você vai fazer com essa mente? Você vai treinar essa mente para isso. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos treinar essa mente para isso. Então a gente vai fazer o quê? Tudo que vocês receberam, 40 anos recebendo de um jeito, não, a mente é assim, eu sempre fui assim. Agora você vai olhar para essa mente e vai falar para ela: eu posso caminhar de outro jeito aqui dentro. E é esse caminho que a gente vai começar a limpar. Tá? Então, exige presença? Exige presença. Existe confiança no seu processo. Não é a mesma coisa. Cada um tem a sua história, tem o seu corpo. Cada um vai receber de um jeito. Tem uns que vão conseguir
A meditação, ela é 30 minutos do nosso dia. O que vale mesmo é o que ela te faz ser pós-meditação. Porque na hora que eu tô ali, igual eu falei para vocês mais cedo, a meditação é a ação na não ação. Peraí, deixa eu só ligar meu computador. A meditação na não ação, ela faz o quê? A gente sai da meditação e a gente percebe que a gente pode mudar aquela atitude. Nossa, entrei naquele padrão de novo com meu filho, com meu marido, com aquela pessoa que me irrita, entendeu? Você começa a ter mais consciência fora da meditação. É como se você estivesse pegando uma lupa e começasse a se ver fora daquele lugar, sabe? E aí você começa a mudar as suas atitudes através da presença. Daquele momento que você ficou ali meia hora. Mas aí você fala, nossa, eu vi isso na meditação, agora não quero repetir isso na minha vida física de novo, na matéria de novo. Porque tá fazendo mal só para mim, ou para minha relação, ou para minha vida. Então é esse lugar, né, que a gente vai caminhando. E a gente precisa sustentar esse espaço dentro de nós, né? Criando essa nova realidade, essa nova forma de conduzir a mente. É um lugar novo. É um lugar novo. Ninguém nos ensinou a meditar. Sendo que meditar é só fechar o olho e conversar com Deus. Mas ninguém nos ensinou. Né? Assim, de ficar em silêncio. Inclusive, silêncio na minha família é assim. Tá passando mal? Tá acontecendo alguma coisa? Não, só quero ficar em silêncio, entendeu? Ouvindo eu. Então, é como se silêncio fosse ruim ou ficar com a gente é ruim. Não, é muito bom estar aqui dentro, sabe? Esse é o despertar espiritual, mental e energético. A gente vai despertar esses 3 lugares dentro de nós, todos os dias, fato, tá? E não sou eu. É o nosso corpo que faz tudo isso. É o nosso instrumento que Deus deu, o corpo e a mente, e a respiração. Então é isso, acordar com alma, com consciência, com intenção, para que esse dia seja diferente. E pode ser que não vai ser, tá? Várias vezes eu saio da meditação ali, ó. O Otto já fala alguma coisa, eu falo, você não arrumou a cama até agora, menina? Eu entro no mesmo padrão que eu sempre fui. E aí, quando eu vejo, eu falo, nossa senhora, essa é a minha necessidade da casa estar daquele jeito. Ele tem 8 anos, entendeu? E aí, na hora hoje mesmo, eu perdi a linha com ele, eu falei, nossa, Otto, na hora que eu perdi a linha, eu falei, Otto, não dá, a mamãe tá mal, com raiva, eu preciso sair. Entendeu? Em vez de ficar, louca. Porque hoje eu tenho consciência do meu sentimento. E a raiva não é dele, a raiva é minha. Eu estou sentindo, então eu tenho que saber lidar com aquela raiva e não ele. Ele só fez uma situação que eu não gostei. Então eu tenho que saber lidar com aquele sentimento. Nunca é o outro. O outro é só alguém que Deus colocou na sua vida para te ensinar. Sabe? Assim, para te mostrar que você precisa aprender ainda. É muito bonito, né? Eu acho tão legal isso porque a mente, ela é um instrumento que a gente não fala, sabe? A gente às vezes fica até com medo dela porque ela pensa tanto. E quando a gente começa a fazer as pazes com a nossa mente e usar ela para o nosso favor, a gente percebe o quanto ela é poderosa, sabe? E aí a gente começa a parar de lutar com ela e a gente começa a caminhar junto com essa mente, sabe? É esse o lugar. Então, o poder da pausa e da presença, né? Da gente estar ali fazendo aquele movimento, esse movimento é uma escuta muito valiosa. É uma escuta interna que ninguém faz por você. Igual ir na academia, ninguém vai malhar para você. A meditação é a mesma coisa, tá? Ninguém vai parar e observar a sua mente, porque cada ser humano é único. Cada corpo é um, e cada mente é uma, e cada mente conta uma história. E a maioria das mentes, elas estão presas num looping, contando a mesma história, o mesmo sofrimento, presa naquilo ali. E aí a meditação, ela começa a te dar essa oportunidade de ver esse looping da sua mente. E começa a te trazer para outro caminho. E as primeiras horas do dia, por que são as primeiras horas? Das 5 às 7, gente, é assim, é o ápice da melhor hora da gente meditar. Porque é a hora que a mente quer meditar, sabe?
Depois das 7 é bom. Eu geralmente, como eu tô dando aula para mais esse horário, eu tô meditando depois. Mas assim, às 5, às 7 é o que sua mente precisa, sabe? Das 7 em diante, você já fica naquela angústia de tipo, ai, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer café, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar menino. Já não é a mesma mente, entende? Então, assim, é um horário que realmente todos os estudiosos, os sábios, as escrituras falam. É um momento sáttva da mente, onde a mente, ela quer esse lugar, sabe? Então, é um privilégio, na verdade, a gente poder acordar cedo para fazer isso, sabe? Você precisa só de alguns minutos, né? Os minutos são. A gente começa com 20, com 30, mas na verdade a gente são 5 minutos de respiração e 20, 25 minutos de meditação. Então é pouco tempo, se for pensar, né? De um dia todo de 24 horas, mas que já muda todo o nosso dia. E aí assim a gente vai quebrando nossos padrões, quebrando o automático, saindo dessa rigidez, né? Ah, não, mas é assim. Não, mas agora você está mostrando outro caminho para ela. Direcionando a nossa mente com consciência. Eu vou direcionar a minha mente. Ninguém mais vai direcionar essa mente a não ser você. A verdade é essa, entendeu? E não significa que você não vai ter atitudes não coerentes, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, você está meditando, né? Vocês vão escutar isso. Ah, agora você está meditando e ainda fica nervosa? Fico. Podia ter ficado pior, agora eu fico só menos. Entendeu? Então, assim, não é deixar de sentir, nem ficar nervosa, nem ficar isso. Não, é só simplesmente a gente ter direção. Eu sei usar aquela raiva, eu sei sair na hora da raiva, eu sei sair, eu sei usar aquela tristeza, eu deixo ela vir, eu sei que ela vai passar, entende? E aí, olha o que é importante a gente sempre perguntar para essa mente. Eu vou até mandar isso lá no nosso grupo. Como desejo ser hoje? Quais escolhas quero fazer? O que quero sentir? Qual energia quero sustentar? E tem 3 perguntas que eu faço todos os dias, inclusive para vocês. O que eu preciso fazer é diferente do que eu devo fazer, que é diferente do que Deus quer de mim. Se eu consigo alinhar esses 3 no meu dia, tá ótimo. Entendeu? Já ganhei meu dia. Porque o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso planejar minhas aulas, eu preciso estar aqui com vocês. O que eu quero fazer? Ah, eu quero ir na praia, eu quero isso, eu quero aquilo. Se der tempo, eu vou fazer. O que Deus quer de mim hoje? Deus quer que eu trabalhe, que eu sirva de alguma forma para esse planeta. É isso que Deus quer de mim. Entendeu? Então, se esses 3 caminham juntos, tá ótimo. Estou em coerência com o meu coração. E aí, não vem ansiedade, não vem medo, não vem tristeza, porque eu estou andando com ele. Estou andando em coerência com do que eu estou vibrando. Entende? Então, essa disciplina, ela vai acontecendo diariamente. A gente vai construir essa disciplina. Não é de um dia para o outro, vocês vão falar assim para mim, nossa, Débora, como é bom acordar cedo, ainda mais agora, né? Começando no meio do inverno, aqui tá 7 graus, tem dia. Nossa, como é bom acordar cedo, gente. Não é para ser bom mesmo, sabia? É para ser desafiador. Porque o ego só quer o que é bom, o que dá prazer. E aí a gente fica sempre buscando prazer em coisa que às vezes não é para dar prazer, é só para ser bom. É para ser bom. Porque se a gente for escutar só o que o ego quer, a gente vai viver tomando Coca-Cola e comendo chocolate e vai ficar o resto da vida preguiçoso. Entendeu? Porque isso é um prazer da vida. Né? Comer chocolate é a melhor coisa do mundo, mas assim, vai fazer bem? Não, não vai. Então eu tenho que ter uma intenção de fazer uma escolha que me faça bem e sustentar essa disciplina. E aí, o que sustenta essa disciplina? Quando eu começo a sentir no meu corpo o que aquilo ali traz. Não adianta eu falar, não adianta eu ler, não adianta nada. Na hora que eu sinto no meu corpo e na minha mente o bem que aquilo ali me faz, eu falo, ah, não, é isso que eu preciso para mim. E não é, e às vezes não é nem só porque Yoga Center são só 3 dias, as semanas são 7. Vocês vão querer acordar cedo. Eu falo isso porque eu tenho meus alunos que começou há 1 ano atrás e eles não faltam. Eu vou te falar de verdade. Eu sou professora há 14 anos. Meus alunos faltavam, sabe assim, muito. E desde que eu comecei esse horário, eu pensei, nossa, eles vão faltar, né?
não faltam. Não faltam. Porque o dia muda, entende? Às vezes fica mais cansado um dia ou outro, falta no dia que tá cansado. Eu até falo, ó, se você sentir que seu corpo tá cansado, permita descansar. Porque você precisa ouvir o seu corpo, mais do que eu. Tem dia que você precisa descansar e tá tudo certo. Mas na hora que você acordar, a primeira coisa, alinha com Deus. E aí depois você começa o seu dia, sabe? Então é isso. Vamos lá. Manhãs com propósito, uma escolha, né? Uma escolha acordar. E que a gente tem que estar firme. Porque pode ser que... Mas assim, sinceramente, nem é tão desafiador assim, sabe? É um desafio, mas a gente vai fazer tão bem que vai ser tudo certo. Fica tranquilos. Agora eu vou falar sobre a meditação. É rápido, pra gente finalizar. Faltam 15 minutos. A meditação para mim é assim... Ela, no yoga, ela tem um nome, chama Dhyana. O Dhyana é o caminho para meditar. É o caminho que te leva para uma mente de meditação. Existem 3 estados da mente que é muito importante a gente saber. O estado acordado, que é essa realidade que a gente vive. O estado do sonho, que é o sonho, né? Que a gente tem sonhos que a gente fala, meu Deus, que sonho doido, né? Mas a gente vive aquele sonho, é um personagem. Aquilo ali é em outra realidade, mas ela existe. E a gente existe o estado meditativo, que é quando eu consigo sair desse corpo e dessa mente e observar esse corpo e essa mente. Como o meu personagem se manifesta. Como o meu personagem reage. Como o meu personagem vive nesse mundo. Será que as minhas ações estão sendo ações de escolhas boas? Sabe? Então a gente começa, e sem julgar, tira esse papel de julgar, sabe? Sem se condenar, tira o chicote, é só observar. Observar como eu estou sendo. Ah, não estou sendo do jeito que eu gostaria? Que ótimo, então agora a gente vai meditar no lugar que eu gostaria de ser. E vai trazendo essa força, esse lugar do outro caminho, sabe? Então, a meditação ela é um fluxo controlado de pensamento, não é parar de pensar. No começo, o que acontece? Quando a gente começa a meditar, isso em qualquer pessoa, eu fiquei muito tempo sem meditar e depois eu voltei a meditar. Eu medito desde que eu tive o Otto, tem uns 9 anos. Mas eu nunca fiquei uma prática contínua, sabe? De meditação. Eu sempre, na épocas que eu precisava, eu meditava. E aí eu percebi que é assim, quando a gente escolhe voltar para meditar, a mente tem 1000 pensamentos. Em 5 minutos. Você quase morre em 5 minutos se você fala, gente, não é possível, não vai passar não. Você fica até olhando para ver se o apito não apita, né? Não. E a mente lá. E você falou, então beleza. E aí, depois, a sua mente vai ficando mais tranquila, você vai pensando menos, em vez de pensar mais. E aí você vai gostando de ficar naquele lugar. Só que é um tempo, é um treino. Igual eu tenho que treinar o corpo para ficar forte, eu tenho que treinar essa mente para entrar nesse estado, tá? Então a gente vai diminuindo o fluxo de pensamento, colocando uma intenção na meditação. Ah, hoje, vocês vão ver quando a gente for amanhã. Hoje a gente vai meditar nisso. Então eu vou conduzir sua mente naquele lugar. Ela vai sair? Super, vai sair para vários lugares, normal. Mas você vai saber que eu vou voltar a você. Entendeu? Então é isso. Eu já falei que ela é uma ação na não ação, onde você pausa e observa o personagem. Então esse é o lugar da meditação, tá? É um diálogo interno com Deus. É isso, a meditação é isso. E a mente, ela precisa de um rumo, ela precisa de um guia. Tanto é que, assim, a gente brinca, né? Ah, não pensa no elefante branco. O que você vai pensar? No elefante branco. Olha como a nossa mente é conduzível. Então, pensa para vocês verem. Naquela época, quando começou a televisão, todos os remédios que passava, meu pai comprava. Todos. Porque eles chegavam na televisão e falavam assim, se você tem isso, tem aquilo, se você tem falta disso, ia lá e comprava. O cigarro, na época dos nossos pais, Marlboro era bonito, as propagandas eram bonitas. Todo mundo queria fumar. Por quê? Porque conduziram a nossa mente naquele lugar. Então, a gente agora está fazendo o quê? A gente está sendo a gente conduzir a nossa mente. Eu estou conduzindo a minha mente. Mais ninguém. Entendeu? E tudo que eu vou guiar vocês ali, eu monto, eu que crio todas as meditações. Todas. Eu amo
guiar a mente, porque ela é muito maravilhosa. E aí, na hora que eu sempre vou conduzir vocês para um lugar que toda semana eu trago um lugar para a gente ir dentro de nós. Porque a mesma coisa que você vive aí, eu vivo aqui. Então, a mesma coisa que você tem que olhar aí, eu tenho que olhar aqui. Entendeu? Então, esse lugar que a gente vai entrando dentro de nós é para ir observando e ir limpando, ganhando espaço para que eu chegue fora da meditação e eu consiga mudar a Débora que eu não quero ser. Ou a Débora que está enraizado uma crença que nem é verdade mais, sabe? Então, é um processo, tá? É um exercício de verdade. A meditação é um exercício para a mente. É isso que ela é. E ela traz foco, ela traz presença, ela traz silêncio, ela traz intenção. Existem duas partes da nossa mente. A nossa mente ela é barulhenta e ao mesmo tempo também ela é silenciosa. A gente às vezes põe foco só no barulho, mas tem dia que a gente põe foco só no silêncio. E o silêncio é uma delícia. O espaço que existe entre um pensamento e outro, sabe? A meditação ela é um portal de conexão com o divino. É o que eu falei com vocês no começo da aula. Então, nem vou estender muito, porque é isso que a meditação é. Ela é uma conexão com Deus, com essa essência que existe dentro de nós, com a presença em mim. E quando eu estou presente em mim, eu estou presente com o outro, com meu filho, com meu marido, com as pessoas que vêm conversar comigo. Então, a gente treina a nossa mente para a gente sair dali e manter a nossa mente na meditação, em oração. Oração é o quê? Não é só simplesmente ali rezar. Não, oração é manter a ação com intenção. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter uma intenção. Senão não tem por que eu estar aqui, nessa terra, numa bola de terra misturada no meio do espaço. Fazendo o quê? Para quem? Se não for para Deus, não tem para que eu estar fazendo nada aqui, né? Então, mexi na luz aqui sem querer. Esse silêncio sagrado que habita em nós é gostoso de estar, sabe? E é isso que a gente vai fazer, assim, nesses dias, tá? Existem várias formas de meditar, isso é bem importante vocês saberem. Visualizações, eu não sei se vocês já fizeram aquelas meditações que aí, você entra numa bola de fogo e entra numa bola dourada, vocês já viram essas meditações assim? Eu adoro, mas não é o meu estilo, tá? O meu é mais nesse formato de a gente estar sempre se olhando. Então, eu medito mais, eu sou mais na guiança, nesse olhar de limpeza, de ganhar espaço na nossa mente. Tem a meditação profunda, que essa eu ainda não trabalho, eu recebo ela do meu professor, mas ainda não dou. A meditação profunda é assim. Em 3 minutos vocês desligam. E aí, na hora que eu finalizo a meditação, vocês voltam. É a coisa mais louca do mundo. Porque você continua acordado, só que você desliga, entende? Um dia a gente pode combinar de fazer essa, porque essa é bem profunda. A gente desliga os 5 sentidos, entendeu? Você chega até a babar, assim, ó. Porque perde. E aí, de repente, eu falo, pode ir voltando. Vocês falam, nossa, mas voltando, eu nem fui, eu já fui, que isso, sabe? Assim, você perde essa noção. É bem interessante essa. E essa que eu faço, né? Que é de fluxo de pensamento, contemplação, é o que eu gosto mais. Existem esses 2 lados da mente, a gente já falou, o barulhento e o silencioso. E a mente, ela tem uma tendência, quando a gente está no estado acordado, ela está sempre levando a gente ou para o passado ou para o futuro. É verdade ou não é? Eu tô aqui dando aula já pensando, será que os meninos já dormiram? Ou vou ter que fazer eles para dormir, entendeu? Tipo assim, peraí, onde eu estou? Estou aqui, cortando um tomate para o almoço, estou cozinhando um arroz, sabe? Assim, a meditação é o tempo todo, se a gente quiser, entendeu? Só que a mente, ela fica sempre nesse estado do passado, presa, ou no estado do futuro, querendo mudar alguma coisa que não tem jeito. Então, observar, tá? Isso nos afasta do agora e nos afasta da nossa essência também, do que a gente está fazendo. A função da mente. A mente, ela é importante para tudo. A função dela, a única coisa que é pensar. Então, não tem como você mudar a sua mente. Isso é uma bobeira, vou mudar a minha mente. Não, você não está mudando sua mente. Não tem como, ela vai continuar pensando. Você vai observar o seu pensar. Você vai direcionar para que lado você quer ir. É isso que a gente vai fazer, tá?
A mente é super importante, ela aprende a falar, ela aprende a ler, ela aprende a andar, fica tudo registrado aqui, tá tudo nela, né? Então é isso, assim, sobre nossas aulas, eu acho que a gente pode ir encerrando. Deixa eu só ver aqui o que exige. É isso, eu já falei tudo. Além do corpo, do ego, silêncio, vazio. É importante a gente falar da felicidade interior. A gente não tá buscando a nossa felicidade, tá? Não é isso. Quando a gente fala que tá buscando alguma coisa, parece que tá faltando essa coisa. E aí fica distante. A gente já é feliz, a gente só tá precisando agora revelar para essa mente e tirar essa mente da crença que ela tem que estar sofrendo para estar aqui. Isso daí foi uma coisa que não é legal para nós, sabe? É uma doença da mente. A gente sofre, mas a gente não pode viver sofrendo. Não é isso que Deus quer de nós. Aqui não. A gente tem o sofrimento? Tem. Mas a gente não pode viver sofrendo. Então, quando a gente começa a encontrar essa pessoa simples e feliz que existe dentro de mim, a vida fica tão leve, porque você para de querer ser feliz com o outro, você para de querer que o seu filho te faça feliz, você para de querer que o doce te faça feliz, entendeu? Porque você encontra essa pessoa simples e feliz que você já é. Isso daí é uma coisa que a gente vai removendo, é um véu que existe dentro da mente. Por exemplo, hoje mesmo eu dei uma aula para meus alunos mais cedo, falando sobre isso. O sol vem todos os dias. Tem dia que ele tem nuvem, tem dia que ele não tem nuvem. É a mesma coisa a nossa felicidade. A gente já é a felicidade. O que encobre ela são esses pensamentos, esses sentimentos que você identifica. Só isso. Então, o que eu tenho que fazer? A Débora da Chitanga não existe mais. Ela morreu. Ela morreu. E agora? Agora eu vou sofrer. Beleza, sofrer, mas e agora? Quem vai renascer? Quem vai nascer de novo? Entendeu? Então, é sobre isso. Invocar mesmo essa pessoa. E importante, última coisa. Não quero que vocês fiquem desconfortáveis na meditação. Ficou desconfortável? Senta numa poltrona, senta num sofá, estica a perna, deita. Não é para sentir dor no corpo. Porque senão o corpo não te deixa ir para o lugar sutil. Fica com dor, aí fica trazendo aquela dor no corpo. Então, assim, na hora que entrar na meditação, sentiu que começou a ficar desconfortável, encosta na parede. Está desconfortável? Estica as pernas. E assim vai encontrando o seu lugar no seu corpo, tá? Para que o seu corpo não atrapalhe esse reencontro, tá? Conseguimos, é isso. Finalizamos. Vocês têm alguma dúvida? Estela, Bruna, Gilda, Rafa, Dani, Roberta? A dúvida é, eu vou participar das 6h10. Eu Uhum. te aviso ali no grupo ou Não precisa, Estela, pode só não entrar. precisa? Tá bom. Tranquilo, tá? Aí você só organiza a sua tela. É bom, igual eu te falei, computador para você me ver melhor, Sim. para não ficar difícil para você, sabe? Ou Uhum. um iPad, alguma coisa assim. Tá. Tudo certo, amiga? Então tá, até amanhã, Rafa. Ó, muito obrigada. Eu É isso. tenho uma pergunta. Você, em geral, faz em jejum? É assim, até de café preto, sabe? Tá. O bom é o café preto depois, porque o café já dá uma estimulada, assim, Uhum. tá? Como é muito cedinho, você nem vai sentir. Porque das 7 horas da manhã, seu corpo já tá pronto pro dia, né? Você toma seu café Uhum. tranquilo. Beleza. Beleza? Muito Gilda, tem obrigada. alguma pergunta? Eu que agradeço. Vamos só encerrar com um mantra, então. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Gilda, Pamela, tudo certo? Então vamos só encerrar agradecendo por esse corpo, por essa mente, por essa história que a gente vive juntos. Agradecer por essa terra sagrada que nos dá tudo o que a gente precisa. Agradecer por esse conhecimento e vários outros que chegam para clarear nossa mente. Agradecer aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos ancestrais. Agradecer também a todos os mestres e professores da nossa vida.
Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Muito obrigada. Até amanhã, meninas. Com Deus, viu? Beijo, até amanhã. Beijos. Beijo.